Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Como foram de fim de semana? Descansaram bastante? Bom, hoje o dia amanheceu preguiçoso, né? Mas a gente vai para a nossa aula, tá bom? Nossa aula hoje, língua portuguesa, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Leonardo da Vinci. A gente já estudou semana passada, né? A obra dele da Mona Lisa, a obra dele da Santa Ceia, e hoje a gente vai ver mais um pouquinho sobre ele, tá bom? Lembrando que a apostila de língua portuguesa, ela foi elaborada por Maria Cristina Tempesta e Leila Rense, tá bom? E antes de nós começarmos a nossa aula lá na apostila, a Pro vai conversar um pouquinho a mais com vocês sobre Leonardo da Vinci. Então, ele foi um dos artistas mais versáteis que se tem notícia. Por que versátil, Pro? Porque além de pintor, ele era desenhista, ele era escultor, arquiteto, astrônomo, engenheiro de guerra, engenheiro hidráulico, entre outros ofícios. Também ele é o precursor do aeromodelismo, né? Ele que começou a imaginar, a vislumbrar o avião, o paraquedas, né? A gente vê em obras dele já esboços desses modelos, né? Então, a gente diz que ele é o precursor. E ele é um objeto de admiração até hoje. A gente já sabe que ele pintou Mona Lisa na época que o Brasil foi descoberto, há 500 anos atrás. E as obras dele, grande parte nessa época do Renascimento, né, continuam hoje ainda super famosas, super disputadas, super valorizadas. Então, ele é um artista que ele avançou com o tempo, ele não ficou parado lá no passado. As suas obras são até hoje muito vistas, muito comentadas, muito admiradas, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês o Leonardo da Vinci, tá? É um busto do Leonardo da Vinci, essa imagem, que está retratando ele, tá bom? Agora nós vamos abrir nossa apostila lá na página 85, nas atividades complementares, tá bom? Todo mundo vai abrir a sua apostila lá na página 85. Pintor e cientista precoce. Conheça a trajetória do gênio que viveu entre a ciência e a arte. O que será que vem a ser essa palavrinha precoce, hein? Aquele que desde cedo demonstra capacidade ou muitas habilidades próprias de crianças mais velhas ou de adultos. E trajetória, né? Conheça a trajetória. Então, a história de vida dele, né? Então, vamos conhecer um pouquinho da história do gênio que viveu entre a ciência e a arte, tá bom? O pequeno Leonardo nasceu em 1452 na cidade italiana de Vinci. Como você deve ter percebido, ele incorporou ao seu nome de batismo o da sua cidade natal. Assim, ficou conhecido como Leonardo da Vinci. Quando criança, ele costumava desenhar tudo que via pelos arredores de sua casa. Insetos, flores, passarinhos, nada escapava a seus olhos. Por meio de seus desenhos, Da Vinci tentava descobrir como as coisas funcionavam. Ele analisava cada detalhe, desenhava, fazia anotações no desenho. O curioso é que as anotações eram todas escritas ao contrário. Para decifrá-las, seria preciso colocá-las na frente de um espelho. Provavelmente ele queria evitar que alguém roubasse sua descoberta ou a divulgasse antes de estar totalmente pronta. Então agora, depois que eu fiz essa leitura para vocês, vocês vão escrever. Explique a origem do sobrenome de Leonardo da Vinci. Então, Vinci era a cidade onde ele nasceu.
Quando ele ficou famoso, ele incorporou o nome da cidade ao seu sobrenome e passou a ser conhecido como Leonardo da Vinci, tá bom? Depois vocês vão na página 86. Por meio de seus desenhos, vocês vão grifar as palavras em que o S tem o som de Z. Por meio de seus desenhos, desenhos, então tem som de Z, né? Da Vinci tentava descobrir como as coisas funcionavam. Ele analisava, é escrito com S, mas tem som de Z, cada detalhe. Desenhava também, né? Tem som de Z. E depois fazia anotações no desenho também. O curioso é que as anotações, então também tem som de Z, é que as anotações eram todas escritas ao contrário. Para decifrá-las, seria preciso colocá-las na frente de um espelho. Provavelmente, ele queria evitar que alguém roubasse sua descoberta ou a divulgasse antes de estar totalmente pronta. Então, vocês vão circular as palavrinhas que escrevem com S, mas tem som de Z, tá bom? Há duas palavras que você grifou que têm a mesma origem, que são da mesma família. Então, quais são? Desenho e desenhava, né? São as duas palavras da mesma família. Escreva outras 3 palavras da mesma família da palavra casada. Então, casado, casamento, casou, casaram. Então, vocês vão escrever 3, tá? Depois vocês vão escrever essas 3 frases, substituindo algumas palavras. Quando criança, ele costumava desenhar tudo o que via pelos arredores de sua casa. Insetos, flores, passarinhos. Nada escapava a seus olhos. Então, quando criança, ele costumava desenhar tudo o que via em volta de sua casa, né? Arredores é em volta, né? O curioso é que as anotações eram todas escritas ao contrário. Para decifrá-las, seria preciso colocá-las na frente de um espelho. Então, o curioso é que as anotações eram todas escritas ao contrário. Para descobri-las, né? Descobrir, tinha que colocar em frente ao espelho. Provavelmente, ele queria evitar que alguém roubasse sua descoberta ou a divulgasse antes de estar totalmente pronta. Provavelmente ele queria evitar que alguém roubasse a sua descoberta ou a espalhasse, né, espalhar a notícia, né, antes de estar totalmente pronta. Tá bom, pessoal? Agora nós vamos voltar lá na nossa apostila, lá na página 19. A gente tem uma pintura aqui também que a gente vai analisar. Vocês vão analisar essa pintura do retrato dos Arnolfini, de Jan van Eyck. Então, Jan van Eyck foi o pintor. Então, vocês vão analisar, vão descrever para mim como que é a decoração do ambiente e como é as vestimentas das pessoas. No quadro Retrato dos Arnolfini, de Jan van Eyck, o casal foi pintado dentro de casa. O homem era um mercador italiano, vendia na Itália as roupas que comprava na Bélgica, um país que também ficava na Europa. Esse quadro ficou conhecido pelos detalhes das roupas, dos pelos do cachorro, da decoração do ambiente. Então, é um quadro bem detalhista, né? Se vocês analisarem aqui, ó, a Pro tá colocando ele mais perto. A gente consegue ver as dobras das roupas, o pelo do cachorro, a decoração, a luminária, tudo o espelho, olha, vocês conseguem ver detalhes nessa obra. Então, vocês vão fazer uma descrição para mim do que vocês veem, tanto da decoração quanto das vestimentas dos 2 personagens. Gente, de língua portuguesa é isso. Daqui a pouco a
Pro volta com aula de matemática. Super beijo!